eu chamei o berço do nosso sangue, né? Porque na realidade é da medula óssea, né? É a parte do nosso corpo que vai, digamos, fabricar o sangue, né? E é interessante porque de uma parte tão dura, né? Que aparentemente é dura e que nos dá sustentação, né? Que é os nossos ossos, nosso esqueleto, né? Venha algo líquido, quente, né? Esse berço que produz nossas células, né? E que é capaz de gerar essa vida, né, que circula por nós e que tem várias funções, né? Eu acho que uma coisa encantadora é essa coisa dessa rigidez também trazer uma fluidez, né? Algo líquido, né? E daí também pensar, né? Eu gostaria de partir dos ossos para depois a gente entrar na medula, né? Então a gente perceber os ossos como uma parte do corpo da gente que nos dá sustentação, né? Então assim, já mesmo que a gente não falasse de sistema imune, né? A gente falando dos ossos, a gente já está falando daquilo que nos dá sustentação, ou que dá a sustentação da nossa própria identidade. E é interessante, uma vez eu estava ouvindo o Alejandro Toro, né? Porque e ele trabalha muito com adolescentes, e daí ele estava falando de por que os adolescentes gostam tanto de usar as caveirinhas, né? As caveirinhas nas roupas, como decoração, assim, né? Esse símbolo da caveira. E daí, porque eu sempre para mim trazia assim a caveira como um símbolo de morte, né? E daí o Alejandro foi muito revelador quando ele falou assim, ele disse, na realidade a caveira, quando tu olha uma caveira, não tem sexo, não tem cor, não tem nada, né? A caveira uh, mostra um ser humano, né, no seu interior, onde nós somos todos iguais. Claro que, de repente, uma pessoa que sabe super bem de anatomia vai descobrir, lá sei eu, a etnia da, da pessoa, o sexo pelas medidas, pelo formato, né? Vai supor alguma coisa. Mas, para a maioria das pessoas, a gente olha a caveira, né? Não tem essa num primeiro olhar, a gente não consegue distinguir, a gente só distingue que é uma caveira humana, né? Então, daí me trouxe, quando o Alejandro falou isso, né? Me trouxe essa coisa dessa sustentação e também desse lugar, né? Onde a gente se reconhece como humano e não com as nossas características mais específicas, né? Se reconhece como espécie. E também assim que os ossos, apesar da sua rigidez, né, eles se reproduzem, né, as células dos ossos se reproduzem, então quando a gente quebra um osso, ele se regenera, né? Eles também estão ligados a articulações, então é um rígido fluido, né? É um rígido que não é rígido. É uma estrutura que, na realidade, não tem rigidez, ela se articula, né? E é absolutamente fascinante, né? E daí vamos para o interior dos ossos, porque ele parece tão rígido, né? Por fora, ele tem essa casca dura, mas por dentro, né? Ele tem essa coisa que a gente chama de tutano, né? Essa parte de dentro, que é de onde ela vai gerar o nosso sangue. O Leloup fala no livro, e também depois eu fui investigar um pouquinho, né, para ver se confirmava essa informação, se tinha mais alguma coisa, e de fato os ossos dos recém-nascidos, dos bebês, né, todos vão ser capazes de gerar
as células sanguíneas, né? Mas depois, no adulto, isso vai se reduzir a alguns ossos maiores, como os ossos da bacia, os das costelas, né? Algumas partes do crânio, então, que são as regiões onde nós, adultos, produzimos as células do sangue. E daí vem o sangue, né? Então, que é essa coisa mágica que circula por todo o nosso corpo com tantas funções, né? Com essa função de distribuir o oxigênio, de defesa, né? É o que possibilita cada uma das nossas células respirar, porque na realidade todas as nossas células respiram, mas elas precisam do oxigênio que o sangue vai carregar, né? Então, se a gente vai falar de sangue, a gente vai falar de circulação, a gente vai falar de batimentos cardíacos, a gente vai falar do pulmão, a gente vai falar da complexidade do nosso organismo, né? Porque o sangue ele não está reduzido a uma parte do corpo, ele é aquele corpo circulante, né? É aquilo que passa por todo o nosso território. E daí eu gostaria de ver um pouquinho as partes desse sangue, né? Para a gente conhecer, porque daí elas têm um significado diferente, né? E como eu disse, o Rolando também fazia algumas reflexões sobre o significado do sistema imune, que está muito relacionado com o sangue, né? Então, um dos aspectos do sistema imune são os glóbulos brancos, ou os chamados leucócitos, né? Que são, na realidade, células que têm a função, né, de fagocitar aqueles elementos que estão no nosso organismo, que podem provocar infecções, né? Então, são as células que vão buscar defender a nossa estrutura de defesa do nosso corpo. Então, quando é detectado um corpo estranho, um vírus, uma bactéria, né? Uma célula anômala, né? Os leucócitos eles têm a função de ir lá eliminar, né? E eles vão fazer isso por fagocitose, ou seja, eles vão abarcar aquilo, vão engolir, né? Depois, um tipo de glóbulo branco, né, se chama linfócito, que ele tem uma função bem específica, que é muito relacionada à nossa identidade, que é o reconhecer o que sou eu e o que não sou eu, mas num nível microscópico, né? Então, é o linfócito que reconhece se aquela célula que está ali circulante é uma célula anômala, ou é um vírus, ou é uma bactéria, né? Ela reconhece o que é e o que não é do corpo, né? O que é, o que não é dessa identidade, o que pertence e o que não pertence. Então, é super importante, né? E tem, digamos, uma célula que tem uma sutileza, né? No sentido de ter não só a coisa de defender, mas de reconhecer o que deve ser atacado e o que não deve ser atacado. Depois a gente tem outra parte do nosso sangue, né, que são as plaquetas. Então, as plaquetas, elas têm a ver com a coagulação do sangue. Quando a gente tem uma feridinha, faz um corte, né, as plaquetas vocês estão vendo, parece uma teiazinha de aranha, né? Ela faz tipo um pacotezinho com as células do sangue, né? E vai fazer como que uma coisa fechada. Isso, por exemplo, se a gente tem um corte, o sangue vai coagular ali a partir dessa estrutura que parece uma teiazinha de aranha, né? E são as plaquetas que fazem com que
se junte às células e que estanque o corte, né? Para que a gente não perca o sangue, né? Que seria perigoso. E depois os glóbulos vermelhos, que se chamam hemácias, que são em grandíssima quantidade, né? É interessante porque elas não têm núcleo, então é como se fossem pacotinhos de oxigênio, né? E tem uma grande quantidade, né? E elas circulam por todo o nosso corpo, né? Levando esse oxigênio e carregando com as impurezas também, né? Que vão ser recicladas dentro do nosso pulmão, né? Então, fazendo essa troca, né? Que representa essa respiração no nível de células no nosso corpo. Então, o Leloup vai falar, né, das hemácias como o sopro, né? Elas carregam, são pequenas pílulas de sopro que levam o ar a circular por todo o nosso corpo. Então, tem uma coisa de capacidade de comunicação também, que tem a ver com o elemento ar. Então, esse ar que circula por tudo, né? Por todas as partes, até a pontinha lá dos nossos dedos, né? E que tem esse objetivo de dar oxigênio a cada uma das nossas células. Então, se hoje vocês estão aqui, o movimento dos olhos para olhar, né? A nossa fala, simplesmente se vocês estiverem virando um livro, a força que vocês necessitam para virar a página de um livro, para se deslocar, tudo isso tem a ver com esse oxigênio que cada uma dessas células libera, né, para todo o nosso corpo. Dando a energia para que a gente possa se movimentar. E daí eu gostaria de fechar aqui, né, com essa representação da Terra, né, porque na realidade, se a gente pensar nesse sistema circulatório, né, e que leva oxigênio para cada célula do nosso corpo, isso está ligado também a todo o sistema de vida na Terra, né? Isso é bastante interessante, porque a gente pensar que então existe uma troca dessa fisiologia interna nossa, existe uma troca com a fisiologia vegetal, dos vegetais, né? Que vão produzir o oxigênio, que vão respirar o gás carbônico que é produzido por nós, que nós eliminamos, né? Então, é muito mágico a gente perceber que talvez o azul desse planeta se deva também à fisiologia das nossas células, né?